Tem alguma dica bacana assim para português, para matemática, raciocínio lógico? Alguma coisa que vocês conseguem tirar de cabeça assim? A principal dica, eu acho que é estudar por questões e fazer engenharia reversa. Porque nessas matérias, principalmente português, matemática, raciocínio lógico, informática também, com certeza dá para entrar nessa lista, nós temos um conteúdo que é inesgotável. Você não tem controle. É muito conteúdo teórico. E aí nós temos uma vantagem nessas matérias, que todos os concursos praticamente pedem. Então, o volume que nós temos de questões é muito grande. Então, você consegue, na prática, estudar só por questões. Dá para fazer isso numa boa. Você vai ter, assim, você colocar... E um segredo, né, nessas matérias básicas é focar nas questões da banca. Ponto. Esquece olhar o resto a do banca. mundo. É a banca, porque nas matérias básicas, a banca domina totalmente o perfil da prova. Por exemplo, um tribunal, a polícia, o cara não vai discutir com a banca sobre o conhecimento básico. A banca tem o mesmo padrão, um padrão homogêneo que ela vai esparramar em todos os concursos. Na parte específica, o cara dá ali pitaco. Sabe, ele vai falar, não, eu quero que você pegue mais pesado aqui em direito eleitoral, porque aí ele está pensando no perfil do servidor que ele quer. Então, nas matérias básicas, é focar na banca e eu focaria só em questões. Perfeito. Porque, inclusive, né, eu até gravei um vídeo esses dias e eu fiz um levantamento. Assim, ó, se você pegar um filtro de questão e abrir lá em português, você vai ver que tem mais ou menos assim, ó, uns 100 tópicos. 100 tópicos no total, de conteúdo que você tem que estudar em tese. Só que eu pesquisei nesse mesmo site de questões e vi lá que 86% das questões estão em 5 tópicos. Ou seja, se você trabalhar com filtro aberto, focar nas principais questões, nas mais recentes, as mais cobradas, você se alinha a esses 5 tópicos que vão te dar 86% de acerto. Se você ficar muito bom nisso, já era. Ali você já tem uma nota competitiva. E 62% eu acho que era só interpretação de texto, que remete àquilo que a gente falou. A pessoa que tiver interpretação de texto, ela vai muito bem em português e nas outras matérias também, né? A quem quer melhorar sua interpretação de texto, é interessante ler. Mas é ler o quê? É tipo assim, o que vocês recomendam para assim, cara, eu sou fraco nisso, meu ensino foi fraco. Como é que a pessoa corre atrás do tempo? Eu acho que ela pode começar lendo os textos das provas de português, que são ótimos. E uma dica legal é a paráfrase, né? Então, você leu um texto, você já começa ali a parafrasear, que é você escrever com as suas palavras, de forma resumida, aquilo que você entendeu daquele texto. Então, pega esses textos das provas, que geralmente são textos longos e difíceis, lê, marca ali aquelas palavrinhas mais importantes e faz uma paráfrase. Então, essa eu acho que é a dica que eu posso dar que vai mais ajudar a pessoa a ter interpretação de texto, sabe? Sim. E não fuja do seu material, você já vai ter muita coisa para ler. Tente focar na leitura do conteúdo do concurso mesmo. Até tem um desafio que a gente criou, né? Que tá lá no aplicativo da Aprovação Ágil. O desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. E no dia 3, o módulo ele se chama Como Virar um Mestre Jedi da Interpretação Brincando de Colorir. Que eu ensino a técnica da paráfrase, que é basicamente você primeiro, até mostro, né, a técnica para você usar o marca-texto, colocar as palavras-chave ali e você reescrever aquele texto que está ali de uma forma que fique simples e que você entenda. Que fazendo isso você está estudando, você está interpretando, que é a melhor base que você pode ter para qualquer concurso. E treinando a escrita. E eu mostro assim em 3 etapas, né? Que a aula é muito prática, assim, é vídeo de 15 minutos mais ou menos, que eu mostro como é que você vai fazer e aí eu dou a missão para você praticar. E aí eu faço isso com um texto de lei, eu pego uns exemplos lá do artigo 5º mesmo da Constituição para você reescrever, texto também de questão. Prova de português. Prova de português, sabe? Eu peguei da FCC, se eu não me engano, né? Não lembro se foi dessa banca. Tem. E também peguei, por exemplo, em Direito Administrativo, é uma matéria que muitos sofrem no começo porque tem um conteúdo às vezes mais doutrinário em vários tópicos. Então isso daqui o iniciante às vezes sofre um pouquinho, mas aí o que eu faço? Peguei um texto desse tipo de tópico e coloquei lá para a pessoa fazer essa paráfrase. Então ali ela já está estudando o conteúdo e trabalhando a interpretação. Isso daqui vai fazer a pessoa normalmente descolar um pouquinho e ter resultados mais rápidos, entendeu? Que legal. E aí você pegando justamente, também entra bastante Pareto, né? Sim. Focando no que você importa, não perdendo tempo. E uma coisa muito importante, cara, até eu lembro que o primeiro podcast que a gente gravou lá da Aprovação Ágil foi com o Felipe Loureiro. Que acho que hoje ele é o maior nome que tem, né, de matemática, raciocínio lógico, a gente é amigo já de um tempo já. E eu falei exatamente sobre isso com ele em matemática. Eu falei, cara, qual que é a maior dificuldade das pessoas? E a maior dificuldade, se você for pesquisar mesmo, alguns não falam, mas essa é a maior dificuldade. É você interpretar o enunciado, não é a matemática. Você não consegue
extrair as informações daquele enunciado e começar a aplicar a conta. Porque o enunciado ele vem malicioso, né? Ele vem com informação inútil, sabe? Então você não consegue interpretar aquilo para começar a fazer conta. Isso daqui vale para informática, vale para todas as matérias. Se você olhar hoje, cada vez mais, eles pedem muita interpretação de texto, um raciocínio lógico, às vezes, dentro de direito. Sim, isso daqui eu acho eles que é estão misturando conteúdo, né? O Enem faz isso já há um bom tempo, né? E eu vejo que cada vez eles estão esparramando mais isso nos concursos também, entendeu? Entendi. Uma coisa legal sobre estudar informática é você ver na prática, não fique tanto ali no material. Vai no seu computador, faz os acessos que você vê nas questões, para você ver onde fica cada coisa, porque você tendo essa noção de informática na prática, vai te ajudar na hora da prova. Entendi. Ou seja, cara, é usar a ferramenta certa para te ajudar no processo de aprendizagem, né? E quando vem uma prova, que tem vários tipos de prova, né? Certo, errado, múltipla escolha, discursiva. Tem alguma dica para esse tipo de prova? Múltipla escolha, como você analisar, certo, errado, discursivas, tem algumas coisas? Cara, isso daqui é uma grande dor da galera que... principalmente da nossa região, que vai fazer prova da CESP e Sebrasp. Nossa. Que o pessoal do Distrito Federal tá mais acostumado a fazer prova CESP e Sebrasp. CESP, velho. E aí vocês sentem dificuldade quando vão fazer prova da FCC com alternativa, tudo mais. Porque o que mata a gente, eu senti muita dificuldade. Eu lembro que eu fiz acho que uma prova só, duas provas da CESP e Sebrasp, uma foi a ABIN. E eu lembro que eu não fiquei em primeiro lugar do concurso porque eu chutei. Porque quando você faz múltipla escolha, você tem que chutar. Então você fica sempre naquela análise, entre essa e essa, eu vou nessa. Vai por eliminação. E no também. padrão CESP, Sebrasp, você vai por eliminação, então você fica condicionado a fazer isso. No padrão CESP, Sebrasp, dependendo, e aí tem que ver o edital, mas o padrão, né, normalmente é você, quando erra, você perde um ponto. Uma errada anula uma certa. Sim, então, isso daqui que mata a gente, porque se você chutar, na verdade, você está correndo um risco de ficar no 0 a 0, não faz sentido. Os professores na época falavam que tinha um número máximo, assim, ó. Por exemplo, se você for chutar no CESP, tipo assim, você não pode não chutar nada, porque às vezes você está com 90% de certeza na questão. Mas você tem que dar o direito de chutar até X% para errar menos, entendeu? Eu já fiquei negativa. Sair devendo. Eu aprendi Caraca. depois dessa prova que eu fiz da BIM, porque isso daqui, cara, isso daqui é hack, é atalho, que quem está procurando não estuda. Quem estuda mesmo e está muito bem para aquele edital, que levou o estudo a sério, se preparou direitinho ali, não pode perder ponto, na minha visão. Não se arrisca. Garante os pontos que você fez ali, que você sabe que estão certos, e não chuta. Aí, claro, nas alternativas, né, quando são questões com alternativas, A, B, C, D, E, ou A, B, C, D, às vezes dependendo da prova pode vir assim, aí você tem que ter a técnica de chute. Né? Só que assim, essa técnica de chute que é a única que eu vejo que faz sentido. Como é que é? É para quem tá pronto para estudar, para quem tem uma nota alta ali, entendeu? Para quem já tá bem, não é tipo assim, tô cru, como é que eu vou chutar você tá fazendo simulado, para passar sem querer? Tá fazendo simulado, você tá fazendo 80%, 90%, então você tem que confiar no seu taco, provavelmente você vai replicar isso daqui dentro daquela prova. Perfeito. Aí você mapeia aquelas questões que você não tem certeza, que você chutaria. Aí você olha para as que você marcou. Você vai olhar lá, dessas que você marcou, qual que tem menos índice, qual que você marcou menos. Por exemplo, D de Deus eu marquei menos. Então, nas outras, você vai chutar D de Deus. Porque a tendência é que as provas tendem a colocar ali uma divisão parecida dentro de cada letra. Ou seja, não aparece só letra A, só letra B. Exato, é muito raro isso. É mais né? ou menos... Então, a tendência é que eles coloquem ali, né, de forma bem divididinha. Então, são, sei lá, 100 questões, 20 para cada uma. A, B, C, D, E. Então, vamos lá. Aí o cara tem 100 questões. Aí ele já terminou a prova. Ele deixou em branco 30, que ele estava em dúvida. Porque para voltar depois. Voltando depois, essas 30 que ele deixou em branco, aí ele vê, a maioria das outras que eu marquei tá A, B, C. A chance de ter mais D aqui é maior. E aí, claro, né, você vai usar isso daqui dentro de qualquer questão, se você tiver tempo para fazer isso, que às vezes não dá, né? Mas você tá entre D e E, ou alguma alternativa E que você marcou pouco, vai para E. Sabe? Entendi. Mas é claro, não, uma pessoa que está fazendo ali 80%, 90%. Aquelas, normalmente ela vai ficar em dúvida lá em mais ou menos 10%. O que eu faria? Eu olharia para as que eu marquei, qual letra que eu marquei menos. Vou chutar tudo naquela. Cara... A não ser, claro, né, olhando uma questão ali, às vezes você fica, né, entre S e S. Você sabe que aquela lá tá errada. Aí você